Olá, pessoal do 9º ano da Escola Estadual Najib Mahmoud Ned, de Satubinha, Minas Gerais. Bom, estamos iniciando a semana 2 do PET 4, o volume 4 do PET aí, e vamos iniciar com o seguinte texto. É um texto de Carlos Drummond de Andrade e ele se chama Maneira de Amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu, estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então, na questão número 1, pediu, observe os trechos abaixo e grife, sublinhe e destaque as expressões que marcam a passagem do tempo no enredo. Então, quais são as palavras que indicam tempo? Manhã, noite, dia, agora. Então, quais são as palavras aí nessas três frases que demonstram passagem do tempo? Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Onde que tem aí palavras que indicam passagem do tempo? E mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Qual a palavra aí que indica tempo? Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se. Quais dessas palavras que vão indicar, você acha que indica tempo? Número 2, o que fazia com que o girassol se destacasse na história? O comportamento dele, todas as flores tinham um comportamento, mas o que fazia o girassol? É isso que faz com que ele se destaque na história, esse comportamento dele. 3. Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto? O que é caracterizar? É qualidades, características. Então, como seria o dono? Será que ele era justo, injusto? Será que ele era bom? Não sei. Então, você vai pensar. Tem poucas informações sobre o dono, mas mesmo assim tem informações sobre ele. Então, descubra e relate aí para nós. 4. Retire do texto uma fala do narrador e uma fala de um personagem. Quem é o narrador? Retire do texto uma frase que foi dita pelo narrador. Quem conta a história é o narrador. E os personagens, retire do texto uma frase que indica uma fala de uma personagem do texto. Texto de número 2, leia e responda. Para contar estrelas. Pai, como é que a gente conta estrelas do céu? Perguntou Lelê. Pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. Bem, existem equipamentos especiais para isso. Eles tiram fotos do céu e fazem medições. E tem o Hubble, que é o bambambam dos telescópios, mas só os cientistas podem usá-lo. Então, cada um conta com o que tem à mão. Ah, disse Lelê com admiração. Mesmo sem ter entendido muito bem, ele ainda estava no 2º ano. A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à mesa, pensando ainda no que o pai tinha dito. Decidiu perguntar para ela também. Isso seu pai deve saber, por que não pergunta para ele? Já perguntei, ele falou várias coisas, mas não entendi direito o que cada um tem nas mãos e... Ora, nas mãos já tem dedos, por que você não conta nos dedos? Disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai nos assuntos práticos. Pensou Lelê, assim eu sei, foi logo devorando o sanduíche. Uns minutinhos depois, Lelê já estava no quintal olhando para o alto bem fundo no céu de estrelas. Para começar, mirou a mais brilhante e passou a contar em voz alta. 1, 2, 3, recolhendo um dedo de cada vez. Chegou até 10.
Olhou para as mãos, olhou para o céu. Suspirou. O problema é que ele tinha só 10 dedos e o céu tinha muito mais estrelas. Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá falar com ele. Que foi, filho? Nada. Sabe, eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão de uma só vez. Lelê olhou desconfiado, mas ficou atento esperando o resto da história. Está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, não é mesmo? Pois então, basta você olhar bem para elas, como se fossem grãozinhos de areia. Daí você passa a mão assim por todo o céu, como se estivesse varrendo, e fecha de uma vez no final. Depois chacoalha bem e põe em cima do coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. Ela deu então uma piscadela e foi se levantando para entrar em casa. Lelê percebeu uma emoção estranha no peito, sentiu uma saudade imensa da avó, queria que ela morasse com ele para sempre. Desde então, sempre que tinha vontade, Lelê contava todas as estrelas do céu e num punhado só. O narrador participa da história ou apenas ele conta o que aconteceu? Volta lá no texto, leia, você vai descobrir aí, uma questão tranquila. Qual conflito gerou o enredo? Qual problema que surgiu no texto para que a história fosse contada? Fácil também, O que gerou toda a história? Qual foi o problema que ocorreu para que a história fosse criada? 3. As indagações da criança foram respondidas em que momento? Foi com o pai, foi com a mãe ou foi com a avó? Segundo o texto, o que o pai quis dizer com então, cada um conta com o que tem à mão? O que isso quer dizer, O que o pai quis dizer com isso? Após o desenvolvimento do clímax, passada a tensão, que sentimento se percebe entre a criança e a avó? Também está bem tranquilo lá no texto, é só reler, A última parte você vai encontrar rapidinho. Questão de número 3, eu tenho. Leia o texto abaixo e responda as questões. O que acha que vai acontecer depois do fim do mundo? São 2 vagalumes conversando, E um deles diz isso aí. Aí tem um segundo quadrinho sem texto e o terceiro, o outro vagalume responde, o início de outro. Que elementos mostra o tempo no texto? Quais os desenhos aí, O que aparece nos desenhos que mostra o tempo? Só perceber, que principalmente no segundo quadrinho dá para perceber bastante. Qual a função das reticências no último quadrinho? Reticências são os 3 pontinhos. Por que foi usado ali esses 3 pontinhos, Por que foram usadas as reticências? Para indicar o quê? 3. Qual a semelhança desse texto com a narrativa com o texto da atividade anterior? Volte lá, Se você já esqueceu, leia de novo, responda e encerramos por aqui a nossa semana 2 do PET 4. Bons estudos, boa sorte aí ao resolver, estamos à disposição, qualquer coisa é só nos procurar. Fiquem com Deus e até a próxima.